Será que de fato nós conseguimos mudar? Bom, a mudança tem a ver com movimento, e o mover-se de um estado para outro é registrado por aquilo que nós chamamos de tempo. O tempo, ele existe para contar o movimento de mudança, seja ele do ponteiro do relógio, dos dias, da semana, das estações de um ano, do planeta ou do universo. O que eu quero dizer com isso? Vida é sinônimo de tempo e tempo é sinônimo de ação. Só há vida porque há um fim. Aquilo que é eterno não se determina pelo tempo da vida. O tempo é ação, ação de uma passagem de um estado para outro. Para algumas pessoas, o tempo parece que passa muito devagar. A vida é mais lenta, mais monótona, e daí vem a palavra depressão, que pode ser uma lombada ou algo parecido que diminua a velocidade de um veículo em uma via, como pode ser um diagnóstico em saúde mental ou um estado humano de se sentir parado. Parado na vida, aquém da aceleração do mundo, sem movimentos de propósitos e projetos, sem ânimos para adquirir novos modos de ser ou novas habilidades, novos relacionamentos, novos qualquer coisa. É claro que a depressão por si só é muito mais catalogada do que isso. É muito mais do que isso que eu estou dizendo e não é ela o nosso tema central. Existem depressões leves, moderadas, profundas, leves como as distimias, por exemplo, que é uma forma recorrente de mau humor e irritabilidade frequente. Existe depressão mais profunda, que vai de encontro com a melancolia e uma condição mais natural ou biológica de charco interior. Mas a maioria dos critérios depressivos estão ligados e atravessados pelo não desejo de lutar. O distímico, por exemplo, se aborrece com tudo à sua volta e não se move para mudar essa condição. O ressentido, por sua vez, ele se vê como vítima de algo que já aconteceu, e aí ele fica preso nesse trauma. E de certa forma, esta lombada deixa de ser um obstáculo a ser superado e passa a ser o seu lugar de repouso. Desta forma, tudo passa, menos você. Você não sai dali e efetivamente não muda. Diante disso, como de fato nós mudamos? Se o problema concentra-se no meio externo, no ambiente, ou seja, a lombada em si, você retira esses hábitos, estes apegos, estas circunstâncias, por mais difícil que isso seja, e outra, não é uma palestra motivacional, um cronograma de dieta ou um calendário de exercícios que vai fazer isso por você. Até porque você inicia um ano colocando todas essas metas e passa alguns dias, esta sua condição de motivação biológica, ela se desmancha na própria urina, né? E sua motivação acaba, ou seja, perdura por um tempo, igual a uma chama, depois se apaga. Foi feito para apagar. E depois, claro, você volta às cinzas. Então, de fato, é visto uma aparente transformação pessoal já quando se muda de lugares, quando se retira esses problemas, quando você se retira de um trabalho que te apequena, por exemplo, ou quando você aprende a dizer não para algumas coisas que de certa forma te aprisiona, ou até quando você muda os móveis da sua casa, você já se sente outra pessoa. Mas do outro lado, sem atingir esses obstáculos externos, existe uma mistura de si, uma difusão de você com os fatores ambientais. Ou seja, aquela condição de repouso no problema
torna-se seu próprio eu. Você não mais poderá deixar de ter um problema. Você é o problema. E retirar ele seria como retirar você por completo. Claro que existem, além dessas características, características genéticas que possibilitam esse entrelaçamento entre o sujeito e o mundo, essa mistura, como eu disse. Além disso, existem possibilidades de você não enxergar de fato as lombadas da vida e, mesmo não se apegando a elas conscientemente, você se enrosca nelas e por aí vai. Mas nestes casos, não adianta você tirar os elementos externos, mudar de crenças ou pensar positivamente que possivelmente isso só vai piorar o seu charco interior. É aí que na terapia esse longo caminho é percorrido, na tentativa de escavar as profundezas do eu e aos poucos reconhecer o que é possível que seja mudado e aceitar o que não se consegue mudar. Carl Rogers, psicoterapeuta norte-americano, vai nos trazer o paradoxo de que só quando eu me aceito como sou, posso então mudar. Então, na terapia, nada tem a ver com adquirir pensamentos positivos de esperança, prosperidade e muito menos de esquecer o passado. Na terapia, o trabalho é árduo e o caminho não tem fim. Mas agora, alternar entre tarefas, exercícios para inaugurar sentimentos novos, calendários e tentativas de novos modos de ser com o autoconhecimento, com a terapia, é um ótimo equilíbrio terapêutico. Claro que tudo isso com um suporte de acompanhamento semanal e não de um modo muito vulgar com lições que você vê na internet, lições de coach isso, coach aquilo, que não vão te acompanhar nesse caminho. Então, de forma alguma, a mudança tem a ver com a dicotomia processo-resultado. Na fenomenologia, a avaliação de mudança ela é qualitativa e não empregada por uma tabela do que se deve ser feito para de fato mudar. O que de fato muda é atravessado por uma circularidade de peças-chave que envolvem o próprio relato de mudança por parte do paciente, e essas peças-chave, por exemplo, elas envolvem relação terapêutica que não é quantitativa nem medida, desejo de mudança por parte do paciente, avaliação de todos esses outros fatores e possibilidades de mudança. E há também um grande abismo entre o dizer que mudei e o realmente mudei. Então, além de tudo isso, nós distorcemos a realidade e essa ideia de que é só você retirar as suas crenças e querer prosperar e mudar a sua vida apenas eliminando seus hábitos, vícios, ela é uma ideia muito bem vendida hoje em dia que acaba muitas vezes fazendo uma mudança igual uma chama que dura por pouco tempo e que depois a manutenção dessas novas possibilidades acaba muitas vezes trazendo mais sofrimento do que alívio. Então, a mudança em si, ela não é dicotomizada numa relação de um processo e um resultado. Ela é percebida através de relatos dos próprios pacientes, mas ela é percebida sempre de um modo qualitativo. Então, enfim, eu acredito que nós podemos mudar, nós mudamos, muitas vezes todos os dias e a todos os momentos estamos mudando, mas nossos eus mais profundos, eles são mudados com muitas escavações, muitas tentativas de encontro consigo mesmo e com aquilo que realmente você é e não aquilo que você realmente queira que seja você. Então isso vai de encontro com angústias, tristezas, lamentações, choros, todas as mazelas humanas.
Espero que você tenha compreendido um pouco desse conteúdo, que você curta e comente esse meu vídeo e me dê dicas também sobre novos assuntos que a gente possa refletir. E até uma próxima.